Glória a Deus. Eu te convido a abrir a tua Bíblia comigo, lá em Hebreus, lá na carta aos Hebreus, lá no Novo Testamento, após os Evangelhos, Atos, Romanos, seguem as cartas, você vai encontrar Hebreus, quase no final da Bíblia, antes de Pedro, antes de Tiago. Vamos ler o livro santo. Se for o teu caso, o aplicativo santo. Amém? Glória a Deus. É importante todos lermos. Aqui em Hebreus, nós vamos ler a partir do capítulo 5. Glória a Deus. Aleluia. Você que nos acompanha online, também é importante a leitura desse texto. Ainda dá tempo também de compartilhar esse culto que está sendo transmitido. Aleluia. Continue na expectativa. Amém? Glória a Deus. Deus está ministrando aos nossos corações. Quem foi ministrado aqui nesse período de louvor, diga amém. Glória a Deus. O Senhor continua a ministrar aos nossos corações. Aqui em Hebreus, nós vamos ler a partir do versículo, no capítulo 5, a partir do versículo 11. Amém? Eu vou ler um versículo e te convido a ler o versículo seguinte junto comigo. Eu leio um sozinho e o outro junto com a igreja. Estamos na versão Nova Tradução na linguagem de hoje, ok? Diz a palavra do Senhor: temos muito o que dizer a respeito desse assunto, mas porque vocês custam a entender as coisas, é difícil explicá-las. Lê bem forte. Depois de tanto tempo, vocês já deviam ser mestres, mas ainda precisam de alguém que lhes ensine as primeiras lições dos ensinamentos de Deus. Em vez de alimento sólido, vocês ainda precisam de leite. E quem precisa de leite ainda é criança e não tem nenhuma experiência para saber o que está certo ou errado. Juntos? Porém, a comida dos adultos é sólida, pois eles, pela prática, sabem a diferença entre o que é bom e o que é mal. Assim, vamos em frente, a fim de chegarmos ao ensinamento de adultos, deixando para trás as primeiras lições da mensagem de Cristo. Nós não vamos colocar de novo as bases dessa mensagem, isto é, a necessidade de abandonar uma vida inútil e de crer em Deus. Comigo? O ensinamento a respeito dos batismos e da cerimônia de pôr as mãos sobre os cristãos, e a ressurreição dos mortos e o julgamento eterno. Vamos em frente, e se Deus quiser, é isso o que faremos. Amém? Diga-se comigo, vamos em frente. Fala para o teu irmão assim, vamos em frente. Aleluia. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, nós consagramos esse período agora de leitura bíblica, de meditação na tua palavra, pedindo a capacitação do alto, pois somente com a capacitação do alto, somente com a sabedoria do alto, temos condições de compreender a tua verdade que liberta, a tua verdade que transforma, a tua verdade que quebra cadeias. Cantamos agora, Senhor, que o Senhor tem poder para quebrar cadeias, e sabemos que a tua palavra tem esse poder. A tua palavra é afiada como uma espada, capaz de penetrar no mais profundo do nosso interior. E com essa compreensão, com esse temor, eu peço a tua ministração na minha vida, na vida de cada pessoa que está acompanhando este culto, seja aqui no templo, seja em outros locais, através da internet, pois sabemos que o Senhor não tem limites para agir. O Senhor não está limitado a tempo, a espaço. Eu oro, Senhor, nós oramos gratos em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Pode sentar por um momento. Glória a Deus. Feliz 2021 a todos nós, não é verdade? Glória a Deus. Até aqui o Senhor nos ajudou. E nesse dia 3 de janeiro, nosso primeiro culto neste ano, eu quero meditar com vocês acerca da necessidade que nós temos de ir para frente. Quando nós deixamos de ir para frente, quando nós estagnamos, estamos próximos do fim. Em tudo na vida, nós precisamos progredir, crescer, amadurecer. Não podemos estagnar. E na vida espiritual, de forma alguma, é diferente. Esta carta escrita aos Hebreus, cujo autor é desconhecido, nos traz lições profundas acerca da pessoa do Senhor Jesus, acerca da divindade dele,
acerca da obra que ele realizou como sumo sacerdote, como concretização das profecias do Antigo Testamento. Mas o autor, ele foi aqui limitado no que ele escreveu, porque ainda as pessoas não estavam preparadas para receber algo novo. Nós cantamos agora, né? Eu quero receber algo novo. E ele, aqui no capítulo 5, ele está discorrendo acerca de Cristo e da obra que ele realizou, obra essa que muitos ainda não compreendem, que ele é Deus Todo-Poderoso que veio ao mundo, abriu mão da sua glória, que ele realizou uma obra em favor de todos, ele morreu em nosso lugar, para que nós tenhamos vida. Muitos não entendem que Cristo era o unigênito do Pai, o único Filho, mas que através dele nós nos tornamos filhos de Deus. Não apenas mais um único filho, mas vários filhos. Muitos não compreendem que o sangue derramado na cruz fez expiação, pagou, e é capaz de purificar de todo o pecado. E o autor está falando disto no capítulo 5, mas ele é obrigado a interromper o assunto. Aqui no versículo 11 do capítulo 5 que nós lemos, ele escreve: temos muito que dizer a respeito deste assunto. Haviam coisas maravilhosas para serem escritas, explicadas, porém ele não pôde continuar, porque naquele contexto, aquele povo, os destinatários dessa epístola, estavam parados no tempo, eles estagnaram. É interessante porque todo início de ciclo, todo início de ano, há uma expectativa de mudança. Quem começou 2021 com expectativa de mudança? Levante as mãos. Bem, há uma expectativa, é natural isto, é saudável. Porém, você há de concordar comigo que poucas mudanças ocorrem. Porque querer mudar não muda nada. Entenda isso, querer mudar não muda nada. No Hombridade nós aprendemos, no currículo Hombridade nós aprendemos que mudança só é mudança quando muda alguma coisa. Querer mudar, falar que vai mudar, desejar mudar, ter pensamento positivo para mudar, não é mudança. Mudança só é mudança quando muda alguma coisa. Muitos estão estagnados, como os destinatários dessa carta. Quem sabe, alguém aqui, alguém que está acompanhando, fez as mesmas ideias de mudança para 2021, são as mesmas de 2020, as mesmas. Mas ao longo de 2020 não mudou nada. Não houve algo novo. E o Espírito Santo está como quer dizer a nós: tenho muito para vocês, tenho muito. Mas vocês custam entender as coisas, é difícil explicá-las. O desejo do Senhor é que cada um de nós cresça, amém? Aleluia? E glória a Deus, porque pela graça e misericórdia do Senhor eu creio, estamos crescendo. Mas precisamos vigiar, para não cairmos no erro da estagnação. E ele começa a dizer, olha, ele faz uma analogia na nossa vida, da nossa vida espiritual com a vida física. Analogia em relação à criança. Ele fala, olha, a criança, ela recebe leite, mas chega um ponto que cresce e começa a receber um alimento sólido, uma massa, uma carne, vegetais, verduras. Imagine se você até hoje, você que está com seus 30, 20, 40 anos, 50 anos, até hoje estivesse tomando um mamazinho. Foi o que o Petros pediu para mim agora há pouco, quero um mamazinho. Imagine, o Ed Carlos, mamazinho Ed Carlos, não dá, né? Imagina, como? Luiz Quirino, tomando um mamazinho, não dá, né? Não tem lógica. Mas muitos homens e mulheres na vida espiritual estão indo no mamazinho,
ainda estão com dificuldade de crer que Deus os ama, ainda tem dificuldade de crer no básico, que Deus perdoa, que Deus salva, vive um círculo de dúvidas. É necessário estar lembrando o leitinho: olha, Jesus morreu por você, Jesus te ama, Jesus perdoa os pecados, é necessário perdoar. Enquanto Deus tem coisas novas que ainda não podem ser ministradas. Olha o que ele diz no versículo 13: quem precisa de leite ainda é criança e não tem nenhuma experiência para saber o que está certo ou errado. Vivemos uma geração que não sabe o que é certo e não sabe o que é errado. O profeta Isaías já havia profetizado, dizendo: maldito é aquele que diz que o que é certo é errado, o que é errado é certo. Muitas vezes nos deparamos com tamanha imaturidade que coisas óbvias são questionadas, coisas básicas como a inspiração das Escrituras, coisas que Deus diz claramente, que não fala por parábolas. Ele diz claramente: eu odeio o divórcio, por exemplo. Coisas que Ele escreve na sua palavra de forma clara: fujam da imoralidade sexual, por exemplo. Não estamos falando de coisas profundas, misteriosas, coisas, revelações, como Paulo recebeu do terceiro céu. Coisas que estão claras na Bíblia, cuja hermenêutica não é nada complexa. Mas quantos estão padecendo, sofrendo há anos com coisas básicas, como mentira, a ira, não estão recebendo alimento sólido, porque não estão preparados. Não podemos estagnar. Amém? Você crê nisso? Eu não posso estagnar. Não podemos estagnar, amados. Ele continua dizendo: não sabem o que está certo e o que está errado. Que pelo menos eu entenda pelo poder do Espírito Santo, porque a Bíblia diz que é o Espírito Santo quem convence um homem do pecado, da justiça e do juízo. Não é a religião, não é uma pregação, não é um pastor, um líder religioso, quem convence o homem do erro. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus convence, demonstra, constrange acerca do erro, acerca do pecado. E se me falta o discernimento do que é certo e do que é errado aos olhos de Deus, me falta o Espírito Santo. Não é uma cartilha, não é uma lista de que pode e não pode que vai me ajudar, mas a presença do Espírito Santo. Isso é o mínimo de uma comunhão com Deus, porque Jesus disse: se vocês crerem em mim, eu e meu Pai viremos e faremos morada em vós. E eu enviarei, eu não vos deixarei órfãos, Jesus disse. Eu enviarei da parte do Pai o Espírito Santo, o Consolador, que vos ensinará todas as coisas. Glória a Deus pelo Espírito Santo, amém? Eu creio em 2021 de crescimento. Eu creio que em 2021 cada um de nós crescerá, amadurecerá, amém? Você crê nisso? Glória a Deus. Primeiro sinal de imaturidade é pensar que não precisa amadurecer. Apenas o fato de compreender que eu necessito amadurecer já é um grande passo.
já é uma demonstração de maturidade. E ele continua escrevendo, 14, porém a comida dos adultos é sólida, pois eles, olha só, pois eles pela prática sabem a diferença entre o que é bom e o que é mal. Nós precisamos praticar a palavra do Senhor, não é praticar o mal, nem praticar o bem, praticar a palavra do Senhor. E se nós precisássemos praticar todo o mal que existe no mundo para descobrir que é mal, imagina, o que seria de nós? Mas é muito interessante que ele nos diz aqui no capítulo 6, ele começa dizendo assim: vamos em frente, vamos em frente, não vamos olhar para trás. É interessante porque há uma preocupação na palavra do Senhor acerca da necessidade de seguirmos em frente. O Senhor Jesus diz, por exemplo, que aquele que põe a mão no arado para segui-lo, usando analogia com esse aparato que é utilizado na agricultura, aquele que põe a mão no arado, ou seja, que ele começa a me seguir, começa a andar comigo, e olha para trás, esse não é digno de mim, ele diz. Perceba que é uma preocupação do Senhor para que nós sempre estejamos andando para frente. O próprio autor dessa carta, ele escreve em outra passagem, dizendo assim: olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, o Senhor Jesus, continuemos firmemente. Há uma necessidade de continuidade. Continuidade. Estagnação é ausência de continuidade. Sabe aquela situação em que alguém começa algo e não conclui? Quem sabe você sofra com isso. Há pessoas que sofrem com isso, pessoas que começam e não terminam, começam uma profissão, não terminam, começam um estudo, não terminam, começam um propósito, não terminam, começam a ler um livro, não terminam, começam a assistir uma série, não termina, começam a ouvir uma história, não termina, começa um relacionamento e não termina da forma correta. Maturidade nos fala de continuidade. Continuidade. E muitos de nós não conseguimos essa continuidade por N motivos. Limitações materiais, limitações emocionais principalmente, e limitações espirituais. Ausência do poder de Deus, porque a palavra diz que o Espírito de Deus é poder, a palavra é poder, o Evangelho é poder. Falta-nos poder diante de uma luta, diante de um desafio. Falta-nos poder. Quantos que ao longo de 2020 não deram continuidade na sua vida, na sua caminhada com Cristo? Ele nos garante lá no Apocalipse a vitória. Ele diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Não diz aquele que perseverar a maior parte do tempo, não diz aquele que perseverar alguns anos, não diz aquele que perseverar um pouco. Ele nos diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Acerca da oração, a palavra nos diz que Daniel, o homem de Deus, ele orou, buscando uma direção, uma resposta de Deus, e após 21 dias essa resposta chegou, porque havia uma batalha nos céus. E alguns aí trazem toda uma mística acerca dos 21 dias, eu entendo que de forma muito simples. Ele orou 21 dias porque foram necessários 21 dias. Simples. Poderiam ser 22, 30, 45, poderia estar orando até hoje. Porque na Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. Amém? Uma pessoa adulta, uma pessoa madura sabe que há tempo para todas as coisas. Você pode dizer isso para quem está perto de você? Há tempo para todas as coisas. Há tempo. Há tempo para trabalhar, há tempo para descansar, há tempo para abraçar, há tempo para se afastar.
essa falta de percepção nos impede de viver o tempo corretamente, nos impede a continuidade. Ele diz aqui: assim vamos em frente, versículo 1 do capítulo 6, a fim de chegarmos ao ensinamento de adultos, deixando para trás, olha só, as primeiras lições da mensagem de Cristo. Quais são as primeiras lições? Vamos ver. Diz aqui, ó, nós não vamos colocar de novo as bases dessa mensagem. Qual é a base da mensagem? Qual que são as primeiras lições básicas do Evangelho? E aí nos surpreendemos porque muitos não conhecem as lições básicas do Evangelho. Diz aqui, olha, nós não vamos colocar de novo as bases dessa mensagem, isto é, olha só, a necessidade de abandonar uma vida inútil e de crer em Deus. Olha, primeira coisa, o Evangelho nada mais é do que o arrependimento. Jesus, ele pregou, por exemplo, está lá em Marcos, diz a palavra que após o batismo, após ser cheio do Espírito Santo, Jesus começou a pregar dizendo: eis que o reino de Deus é chegado, arrependam-se, arrependam-se, arrependam-se. A pregação de Jesus era muito simples, direta e objetiva: arrependam-se dos pecados. Ou seja, nessa versão, abandonem a vida inútil. Agora, eu já tive a oportunidade, infelizmente, de ver, de conhecer, quem sabe você também, pessoas que anos a fio cometendo os mesmos erros, os mesmos pecados, a mesma dificuldade, não consegue abandonar, porque o que Deus deseja de nós, amados, é o abandono do pecado. Não que tenhamos condições de viver sem pecar, mas não tem lógica 5 anos cometendo o mesmo pecado, os mesmos erros. Isso demonstra que não há um impacto, não há um toque, não há poder de Deus em nossas vidas, se isso acontece. Então ele diz, isso é básico, crer em Deus e abandonar uma vida inútil. Quando você não quer abandonar, Deus já mostrou, olha, essa tua convicção, esse teu entendimento é errado. A pessoa já entendeu. Estamos falando aqui de pessoas que não entendem, estamos falando de pessoas que já entenderam, porque o Espírito Santo já demonstrou, mas a pessoa não abandona. E ele continua. Versículo 2 aqui do capítulo 6. O ensinamento a respeito do batismo. Aqui fala dos batismos. Ora, isso é uma sequência. Lá em Marcos 16, por exemplo, está escrito: aquele que crê e for batizado será salvo. É uma sequência, após crer, sermos batizados. Por isso que nós não batizamos crianças, porque as crianças não têm condições de crer. Nem Maria batizou Jesus. Jesus, aos 30 anos de idade, foi para ser batizado por João Batista. E a hora que ele não tinha do que se arrepender, conforme o próprio João Batista reconheceu, dizendo: Senhor, o Senhor que tem que me batizar, e não o contrário. Mas Jesus ensina, dizendo: olha, estou dando um exemplo. Devemos seguir o exemplo de Jesus. Agora, quantos que você conhece, quem sabe seja o teu caso, que já entenderam o Evangelho, já creem no Evangelho, mas ainda não foram batizados? E já tiveram oportunidade, porque às vezes não teve oportunidade, aí tudo bem, mas já teve a oportunidade de ser batizado, de descer as águas, de dar o testemunho público. Se Jesus foi batizado,
Se Jesus desceu as águas, será que nós precisamos? Mas isso é básico, isso é fundamento, isso é base. É interessante porque às vezes, já me deparei, quem sabe você já se deparou com alguém que tem esse entendimento, muitas vezes, a pessoa dizendo, olha, você está indo na igreja, legal, muito bom, isso é interessante, é bom mesmo. Aí a pessoa diz, olha, eu resolvi me batizar. Aí muda a reação das pessoas. Mas você vai batizar mesmo? Você tem certeza? Olha que isso é sério, hein? Você já viu alguma coisa assim, mais ou menos, parecida? É uma sequência. Mas as pessoas agem como se o crer fosse um café com leite, né? Um estágio. Eu creio em Jesus, mas foi batizado? Não, porque aí é outro nível, né? Nível 2. Não, amados. A Bíblia diz que quem crê e for batizado será salvo. É necessário o batismo para aquele que crê, para aquele que tem a oportunidade de descer as águas. Isso é base, diz aqui, um ensinamento acerca do batismo, dos batismos. Batismo do Espírito Santo, batismo nas águas. Nós já passamos dessa etapa. Se você ainda não passou dessa etapa, está estagnado. Ele continua. A cerimônia de pôr as mãos sobre os cristãos, a imposição de mãos, ou seja, a consagração de alguém para o ministério, para o ensino, para o evangelho, para o evangelismo, impor as mãos, orar por alguém. Infelizmente nós vivemos num contexto, a nossa cultura religiosa ela é muito ruim. A nossa cultura religiosa ela criou isso aqui, onde um fala e os outros ouvem, onde tem que ter um curandeiro, tem que ter um benzedor, tem que ter um padre, tem que ter um pastor, tem que ter alguém que vai orar, tem que ter alguém que é poderoso, alguém que recebe alguma coisa do céu, do alto, baixa um trem, um espírito, alguma coisa, para pôr as mãos para orar. Quando a palavra diz que cada um de nós que cremos, temos o Espírito Santo de Deus em nós, mas a nossa cultura religiosa, ela nos traz esse engano, e muitos aí caem em engano, seguem pessoas, falsos líderes, e muitos estão estagnados porque já era hora de estar orando por alguém, já era hora de estar ensinando alguém, já era hora de estar se colocando na brecha por alguém, discipulando alguém, orientando alguém, ajudando na libertação, alguém que foi preso nas drogas, já é hora de estar libertando outros das drogas, alguém que um dia foi irado, nervoso, era hora de estar ajudando alguém que um dia pensou no divórcio, ou divorciou e teve um casamento restaurado, já era hora de estar ajudando o casamento a serem restaurados, mas está estagnado. Não podemos concluir esse ano de 2021, se Deus nos permitir chegar até lá, estagnados. Quem está entendendo? Vocês não podem depender de mim ou depender de quem quer que seja. A nossa dependência é o Espírito Santo. O nosso pastor é Cristo. É lógico que para que haja uma ordem, uma direção, é necessário alguém, uma equipe, como nós trabalhamos aqui. O pastor Márcio, tem os irmãos que ajudam aí com os casais, com os homens, com as mulheres, o pastor Sérgio, enfim, é uma equipe, os diáconos, intercessão. Nós não podemos entrar nessa cultura religiosa de vir ao templo, não importa o dia da semana, se é sábado, se é domingo, se é segunda, se é terça, ouvir algo e voltar para casa, somente isto. Há tempo para todas as coisas. Existe o tempo que nós precisamos demais do auxílio de alguém, mas esse tempo tem que passar, não é verdade? Meu filho Petros, ele precisa que eu faça mamar para ele, precisa que eu faça ele dormir, precisa que eu dê banho nele. Agora, imagine se daqui
mais 2, 3, 5, 10 anos, eu vou continuar fazendo mamar para ele. Tem lógica? Espiritualmente muitos vivem assim, precisa de alguém para fazer um mamazinho. Quando Deus tem coisas maravilhosas para nós. Você crê que Deus tem coisas maravilhosas para você? Amém? Você crê? Precisamos ser ousados. Quantas vezes a palavra do Senhor nos diz: seja corajoso, seja valente, seja ousado. Paulo escreve a Timóteo dizendo: o Espírito de Deus, o Espírito que o Senhor nos deu, não é um espírito de temor, de medo, mas o espírito de ousadia. Seja ousado, seja ousada. Amém? Amém ou não amém? Precisamos crer que Deus é por nós. Quantas vezes nós dizemos: o Senhor é por nós, quem será contra nós? Mas não agimos crendo dessa forma. Quantas pessoas deixam de caminhar na fé porque alguém um dia falou um negócio, de pessoa isso, falou aquilo, não fez isso, não fez aquilo outro. Jesus já morreu por nós. Se alguém tinha que fazer alguma coisa por nós, já foi feito, amados. O resto é lucro. O Senhor Deus Todo-Poderoso morreu no meu lugar. Precisamos caminhar para frente. Diz aqui: vamos em frente. Amém? Se você puder dizer isso para alguém que está perto de você, diga: vamos em frente. E ele continua no versículo 2, falando da base, ensinamento a respeito do batismo, cerimônia da imposição de mãos, e a ressurreição dos mortos, e o julgamento eterno. Agora eu pergunto para vocês: quantas pregações nós vemos sobre ressurreição de mortos, julgamento? A igreja tem esquecido que nós não somos deste mundo. A Bíblia nos diz que a nossa pátria é os céus. Enquanto estamos aqui, devemos ser sal e luz. Mas nós precisamos entender e viver de acordo com a verdade do Evangelho. Jesus disse: eu vou para junto do Pai, preparar-vos morada. Jesus está preparando morada para nós, lugar, conforme está no Apocalipse. Você que leu o projeto de vida é o nosso plano de leitura bíblico. Se Deus permitir, vamos entregar no final do culto aqui para vocês. Você que fez a leitura bíblica anual, concluiu toda a Bíblia, você passou pelo Apocalipse agora, esses dias. Você viu que fala ali da Nova Jerusalém, onde não haverá mais dor, não haverá mais lágrima. O Senhor será a luz, não haverá sol, porque o Senhor será a luz. Há um lugar preparado para nós. Mas quando que nós ouvimos isto? Tem cristão que ouve falar da volta de Jesus, fica com medo. Quando a Bíblia diz que nós devemos dizer: Maranata, vem Senhor Jesus, vem Senhor Jesus. Deve ser uma expectativa, isso é básico da fé cristã, que Jesus virá. Lá em Atos nos é dito: Jesus ascendeu aos céus, e os apóstolos ali ficaram olhando, ascendendo aos céus, e de repente apareceram 2 homens de branco, vestidos de branco. Dizer: que vocês estão olhando, galileus? Esse Jesus que subiu, ele voltará. Da mesma forma que ele foi, ele voltará. Há uma expectativa. Mas quantas vezes nós vemos mensagens, ensinamentos voltados apenas para este mundo? É a bênção terrena, só terrena. É só carro novo, é emprego, é vitória, vitória, vitória. E aí não vem, porque nesse mundo passamos por aflições, e a pessoa se decepciona. Porque ele foi apresentado o evangelho errado. É lógico que Deus nos abençoa, e muito mais do que nós merecemos ou precisamos, essa é a verdade. Se pegarmos todos nós aqui, temos mais do que nós precisamos. Qualquer um aqui.
Com certeza menos do que nós desejamos, mas mais do que nós precisamos. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. E Deus nos abençoa nesse mundo, mas o nosso foco não é este, não deve ser este. Diz aqui que isso é básico: ressurreição dos mortos, julgamento eterno. Quantos cristãos vivem preocupados não com o julgamento eterno, vivem preocupados com o julgamento das pessoas, o que vão pensar. Fazem algo ou deixam de fazer algo pelo julgamento das pessoas e não o julgamento eterno. Todos nós um dia prestaremos contas ao Senhor. É lógico que devemos ser um bom testemunho diante das pessoas, mas isso é uma consequência de viver uma vida consciente de que nós prestaremos contas ao Senhor. É o que a Bíblia diz. Não adianta eu procurar um pastor que pregue, um profeta que pregue, um padre que pregue, um líder religioso que pregue algo conforme eu creio e entendo, porque no final todos nós vamos prestar contas diante de Deus. E qual é o argumento que nós usaremos? Porque eu sou muito bom para criar argumento. Não sei você, eu argumento bem, modéstia à parte. Mas os meus argumentos diante de Deus, amados, o que são? O que farão meus argumentos diante de Deus? Absolutamente nada. Mas nós esquecemos do julgamento eterno, por isso que muitos estão estagnados. Mas como ele diz aqui, versículo 3, vamos em frente. Vamos em frente. O desejo do Senhor para nós é irmos em frente, sem olhar para trás, sem estarmos presos em círculos. Eu não sei se você fez um balanço de 2020. 2020 foi um ano muito difícil, quem sabe o mais difícil da maioria de nós aqui. Mas se nós formos honestos conosco mesmo, nós vamos perceber que muita coisa que nós deixamos de fazer não foi por conta do ano de 2020. Isso foi um bom argumento, foi oportuno, mas muitos de nós deixamos de fazer o que deveríamos, ou fizemos o que não deveríamos, por estarmos estagnados. Muitos de nós repetiram erros de 2019, por estarem estagnados. Mas o Senhor nos diz essa noite: vamos em frente. Essa é a palavra do Senhor. Vamos em frente. Amém? Você crê e entende isso? Então diga para quem está perto de você, se você quiser, diga assim: vamos em frente. Esse é o desejo do Senhor. Para encerrar, aqui em Hebreus mesmo, abra a sua Bíblia comigo no capítulo 10. Hebreus capítulo 10, versículo de número 35. Eu amo esse texto. Olha o que diz aqui: portanto, não percam a coragem, pois ela traz uma grande recompensa. Não perca a coragem, homem. Não perca a coragem, mulher. Não perca a coragem, jovem. A Bíblia diz: seja corajoso, não perca. Diz aqui, portanto, não percam a coragem, pois ela traz uma grande recompensa. Vocês precisam ter paciência para poder fazer a vontade de Deus e receber o que Ele promete. Pois, como Ele diz nas Escrituras Sagradas,
um pouco mais de tempo, um pouco mesmo, e virá aquele que tem de vir, ele não vai demorar. E todos aqueles que eu aceito terão fé em mim e viverão. Olha o que diz esse texto aqui agora. Mas se uma pessoa voltar atrás, eu não ficarei contente com ela. Se você puder ler comigo bem forte o versículo 39, vamos lá, diga assim comigo bem forte. Nós não somos gente que volta atrás e se perde. Pelo contrário, temos fé e somos salvos. Amém? Vamos ler de novo mais forte, com fé. 39. Nós não somos gente que volta atrás e se perde. Pelo contrário, temos fé e somos salvos. Aleluia! Glória a Deus! Você não é de voltar atrás, meu irmão. Mas se nós estagnarmos, naturalmente voltaremos atrás. Amadurecimento. 2021. O meu desejo para a minha vida, para a minha casa, é amadurecimento, crescimento. Porque as demais bênçãos, caso venham, serão bem vividas. Porque bênçãos sem maturidade, sem discernimento, se transformam em problemas, em distrações. E nós não podemos estar distraídos. Jesus diz: vigiem e orem. Vou repetir isso, anote aí. Frase de para-choque de caminhão. Bênçãos sem maturidade se tornam distrações. Quantas pessoas que por conta de um emprego, por conta de uma faculdade, por conta de um relacionamento, ou seja, bênçãos, se distraem. Se distraem. Agora, quando há maturidade, a bênção permanece sendo bênção. Ela é bem usufruída. E não abençoa apenas a um. Ela é transmitida adiante. Amém? Glória a Deus. Estamos de acordo? Se você estiver de acordo, fala como um bom cristão, assim, diga amém. Glória a Deus. Eu gostaria de orar com você nesse sentido, para que cada um de nós aqui siga em frente. E o que está atrapalhando, e eu vou te dizer que ninguém está te atrapalhando, meu irmão, que ninguém tem esse poder de nos atrapalhar. Mas o entendimento de alguém que é maduro, ninguém tem o poder de me atrapalhar, a não ser eu mesmo. Paulo, quantas vezes Paulo estava preso? Um evangelista, um homem que viajava o mundo pregando, preso. Mas ele escreveu, ele escrevia, ele orava, ele intercedia, ele evangelizava os guardas da prisão. Ninguém teve o poder de impedir Paulo. Às vezes, é porque o meu patrão, porque minha mulher, porque meu pai, porque meu irmão, porque meu empregado, porque meu professor. Ué, quem que é teu Deus? Parar com isso. Isso é coisa de gente imatura. Ninguém tem poder de te atrapalhar, meu irmão. Você é filho de Deus. Prenderam Jesus, crucificaram Jesus, açoitaram Jesus, e Ele fez a obra na cruz. Perseguiram os cristãos, mataram os cristãos, e o Evangelho se espalhou. Ninguém tem esse poder sobre a tua vida. Infelizmente, o pessoal usa essa expressão, Nutella, Pessoas Nutella, qualquer coisinha, qualquer palavra, gesto, porque isso, porque aquilo. Não, homens,
Não, mulheres, o Senhor é contigo, amém? O Senhor é contigo, amém? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Já entendemos isto, que nossos inimigos não são pessoas, não são homens, não são mulheres, mas os espíritos malignos que operam neste mundo. Não fique preso em mágoas, ressentimentos, picuinha, fofoquinha, conversinha, dodóizinho, mimizinho. O Senhor é por nós, amém? O Senhor é meu pastor, amém? O Senhor é teu pastor, amém? Nada faltará. Tem gente que diz, né? O Senhor é meu pastor, nada faltará. Ah, mas o fulano falou um negócio para mim. Quer dizer, o Senhor é meu pastor, nada faltará. Ah, mas a fulana não olhou para mim hoje. Quem é o teu Deus? Vamos orar? Amém? Você entendeu isso? Então eu te convido a orar comigo. Feche seus olhos, fique de pé se você pode fazê-lo. Vamos em frente. A palavra do Senhor diz, vamos em frente. O profeta Oséias, ele escreve algo muito interessante. Ele diz assim, ó: conheçamos. Olha o que o profeta Oséias profetizou certa vez. Oséias 6:4, se eu não me engano, ou 4:6, me falha a memória agora. Ele escreve: conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Olha que interessante. Conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Conhecer a Deus não é um curso, é uma vida. Ser cristão é uma vida, não uma religião, é uma vida. Jesus diz que Ele é a vida, amém? Ele nos dá uma vida. Oremos então. Feche seus olhos se você quiser fazer. Faça a tua oração agora, a sua forma. Converse com o teu Deus. Converse com o teu Senhor. Pai querido, eu oro agora pela minha vida. Senhor, essa palavra, ó Deus, é tão clara, tão direta, tão objetiva, que eu não quero de forma alguma, Senhor, estar preso, estagnado, impedido de avançar, impedido de progredir. Senhor, eu sei que existem coisas maravilhosas, profundas, que o Senhor deseja me ensinar, me mostrar. Eu peço perdão a Deus, porque muitas vezes eu fico limitado, eu me limito, permito que situações me limitem, distrações me limitem. Me perdoe, Senhor. Eu cantei agora no início do culto: Senhor, eu quero algo novo. O meu desejo é algo novo, mas muitas vezes, Senhor, eu ajo da mesma forma. É loucura desejar algo novo, agindo da mesma forma. Me perdoe, Senhor, porque eu permito muitas vezes que situações me impeçam de crescer. Eu creio no teu perdão, Senhor. Eu creio na tua bondade, na tua graça e misericórdia. Eu creio em algo novo. Eu creio em algo novo, Senhor. Mas a tua palavra também nos ensina que não há como colocar vinho novo em odres velhos. Não é possível colocar vinho novo em vasilhas velhas. Eu abro mão, Senhor, do que for preciso. Assim como a criança abandona a mamadeira, abandona as fraldas para coisas novas, abandona os brinquedos para viver coisas novas, precisamos na nossa vida espiritual abandonar velhos hábitos, dogmas, raciocínios, filosofias, para vivermos algo novo. Eu oro, Senhor, por cada um que está aqui nessa noite, cada um que está acompanhando este culto. Como nós cantamos, Senhor, queremos viver algo novo, mas isso depende mais de nós do que do Senhor.
porque o Senhor já consumou a obra lá na cruz, o Senhor já se entregou por nós, fez tudo o que era preciso, e suas bênçãos estão disponíveis aos que creem. Perdoa-nos, Senhor, porque muitas vezes deixamos de viver a tua bênção, por nossa insensatez, por nossa imaturidade. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Jesus. Vai orando, Senhor. Eu quero viver algo novo. Oh, aleluia. Sim, Jesus. Faz meu coração arder de Se você quiser cantar essa canção como uma oração, fazendo todo medo desaparecer. sim, Jesus. Trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, trazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Oh. Incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo. Incendeia, 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 incendeia. Incendeia, incendeia.
Jesus, esse é o nosso desejo. Coisas novas. E por isso nós abrimos mão das coisas velhas, para receber o que é novo. Se você quiser orar comigo, diga assim: Senhor, eu abro mão eu oro das coisas velhas, pelas coisas velhas, para receber a novidade para receber a novidade que o Senhor tem para a minha vida. que o Senhor tem para a minha vida. Eu não posso permanecer estagnado. Espírito Eu Santo, peço a tua ajuda, eu peço a tua ajuda, a tua graça a tua e a graça, tua força a tua força para seguir em frente, para seguir em frente, sem olhar atrás, sem olhar atrás, sem desistir, sem desistir, sem desanimar, sem desanimar, vencendo vencendo pelo teu poder, pelo teu poder, pela tua graça, pela tua graça, crescendo, frutificando para a glória, para a glória, para a honra do Senhor. Eu oro, grato ao Senhor, crendo nesta oração, na tua bondade, na tua vontade, na tua misericórdia, e na tua graça. Amém. Amém. Se você puder aplaudir o Senhor, Rei da Glória. Aleluia. Aleluia.